Em vários estados, decisões judiciais buscam impedir que pessoas fora dos grupos prioritários recebam a vacina contra a Covid-19. Denúncias de irregularidades são apuradas pelo Ministério Público e levadas ao Poder Judiciário. O início da primeira fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 no país foi marcado por flagrantes de pessoas fora do grupo de risco recebendo a imunização. Em Manaus, foi aberta uma investigação para apurar suspeita de desvio de vacinas após fotos circularem na internet mostrando duas irmãs da família que comanda uma das maiores universidades privadas da cidade comemorando o fato de terem sido vacinadas. Depois das denúncias, o Judiciário do Amazonas decidiu suspender a vacinação. Os imunizantes só voltaram a ser disponibilizados depois que a Prefeitura de Manaus apresentou um plano, seguindo rigorosamente as normas do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. E pelo Plano Federal, é prioridade vacinar agora os profissionais de saúde, indígenas e idosos que moram em instituições. Depois, é a vez dos idosos acima de 75 anos, comunidades ribeirinhas e quilombolas. E, por último, os idosos entre 70 e 74 anos e pessoas com comorbidades. Esses grupos de risco, eles precisam ser vacinados prioritariamente para diminuir a incidência nos grupos de risco e também visando o esvaziamento, dos hospitais, no caso de UTIs, para os casos mais graves, ou seja, esses grupos de riscos do coronavírus, o que a gente vê é que se tratam de pessoas que acabam desenvolvendo a forma mais severa da doença, né? Então, por isso que é importante que essa fila ela seja muito respeitada. Além do Amazonas, 10 estados e o Distrito Federal tiveram denúncias de pessoas que furaram fila na vacinação. Estão na mira de investigação dos Ministérios Públicos: o Amapá, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. Bom, a Defensoria Pública também está acompanhando essa situação de perto, viu? E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o Defensor Público Geral Federal, Dr. Daniel Macedo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Defensor, como vocês estão atuando para evitar que essa situação acabe se proliferando? Acabe isso aí acontecendo em outros estados, já que vimos na reportagem, no jornal, que 11 estados já contam com essa questão absurda, a tão sonhada vacina chegou, junto com ela, cenas absurdas de desrespeito, né? A Covid-19 ela acabou escancarando a cultura da carteirada, do coleguismo, do compadrio, dos espertos, e, infelizmente. A Defensoria Pública da União estará num processo nacional para que os defensores regionais federais em cada um dos estados monitorassem os planos estaduais de vacinação e verificassem a adequação desse plano estadual ao plano nacional de vacinação. É bom lembrar que nós temos grupos prioritários, são grupos de pessoas vulnerabilizadas, algumas invisibilizadas. Quando eu pulo essa fila, eu acabo permitindo a morosidade do tempo, ou seja, eu vou expandir o tempo de espera desse grupo vulnerabilizado, e parte desse grupo tem comorbidades, maior probabilidade de pegar a Covid-19. Eu gero o sistema cai em descredibilidade, não tem credibilidade, né? E uma desorganização do sistema. Então, a Defensoria Pública da União, eu, na verdade, como Defensor Público Geral Federal, fiz expedir uma recomendação ao Ministério da Saúde. A ideia é criar um sistema informativo unificado, de modo que cada dose aplicada em cada pessoa venha a ser o quê? Comunicada pelo CPF ou outro dado ao Ministério da Saúde. E a ideia da Defensoria é que quem faça essa base de dados, quem deve alimentar os estados? Os estados devem alimentar essa base de dados, né? Vamos lembrar que o Programa Nacional de Vacina ele existe desde a década de 70, instituído em 1973. O que nós estamos recomendando é com base numa resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, número 197, que determina a comunicação ao Ministério da Saúde
pelo CPF ou outro número, por exemplo, o número do Sistema Único de Saúde, da pessoa que foi beneficiada com a imunização. A ideia é impedir que essa pessoa, a esperta, a pessoa que quer furar a fila, e a ideia é inibir que essa pessoa fure esta fila, infelizmente, que vem ocorrendo em vários estados. Agora, em alguns estados, essa recomendação já vem sendo aplicada, né? Amazonas, por exemplo? No Amazonas vem sendo aplicada por força de uma ação coletiva. Infelizmente, isso deveria vir de forma voluntária por parte de governadores e prefeitos. Então, quando o caminho da judicialização, infelizmente, foi o caminho que foi trilhado pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria Pública do Estado, lá no Amazonas. E aí, por uma ordem judicial, determinou-se que fosse dado cumprimento ao Plano Nacional. O Plano Nacional tem previsão de informação das pessoas que foram beneficiadas pela imunização. E o Ministério da Saúde já respondeu à recomendação encaminhada por vocês? Olha, o prazo é até amanhã. A recomendação é no sentido, inclusive, de evitar a judicialização. A judicialização ela não é boa. Melhor que as partes possam compor extrajudicialmente a solução deste litígio. E nós vamos confiar no Ministério da Saúde, vamos acreditar que até amanhã eles vão dar uma resposta conclusiva para evitar essa situação. Aquelas pessoas que já furaram a fila, foram vacinadas, o que a Defensoria Pública pode fazer? Evitar, por exemplo, que essa pessoa tome a segunda dose? Isso. Existe um princípio geral do direito que diz o seguinte: ninguém pode se beneficiar com a sua própria torpeza. Ou seja, aquela pessoa que obteve a primeira dose não tem o direito subjetivo de obter a segunda, porque ela obteve a primeira dose com base em um ilícito civil e um ilícito administrativo. Então, o ideal é que, identificadas essas pessoas, elas possam responder criminalmente, no caso particular, identificado o servidor público, ele possa responder por ato de improbidade administrativa e por alguma infração criminal a ser apurada pelo Ministério Público. Quer dizer, é ilegal e imoral, né, defensor? É ilegal e imoral. E não é um ato que atenta contra a solidariedade. É um princípio republicano. Então, a ideia de que eu dou a carteirada, eu conheço o profissional de saúde, isso, infelizmente, é resultado de um déficit civilizatório da nossa nação. Isso precisa ser corrigido. E não é corrigido agora, É corrigido com base em investimento maciço na base da educação. Fica aí reflexão. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação. Ótima tarde para o senhor. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde.